Quando falamos de nova era odontológica, nós temos que lembrar que os cimentos que utilizamos até os dias de hoje são cimentos convencionais e não se interagem bioativamente com o dente, diferente da odontologia regenerativa, que são os biomateriais. Estes sim, chamados de biocerâmicos, fazem uma ligação iônica entre as células. A ligação iônica ocorre por quê? Porque o material que utilizamos, ele vem do calcário e ele é rico em cálcio e fósforo. O nosso organismo, ele também é rico em cálcio e fósforo. Podemos até dizer que somos cálcio e fósforos ambulantes. E quando interagimos com alguma coisa que tem uma afinidade biológica, isso sim ocorre uma coesão celular. Tá? Então essa regeneração, essa bioatividade pelos materiais biocerâmicos, é interessante a gente ver como eram os materiais que a gente utilizava e ainda utiliza e como é a ação do material bioativo. Os materiais que a gente utiliza, sabemos que tem que ser biocompatíveis. Eles não são liberados pela Anvisa se causarem algum dano ao corpo humano, ao dente do paciente. Por isso, eles são materiais que têm apenas uma adesão química ou mecânica em material utilizado e dente, diferente do bioativo. Os cimentos biocerâmicos, pela afinidade iônica, eles formam o quê? Uma ligação de coesão. Tá? Isso é interessante a gente já fazer essa diferença entre os dois cimentos, o convencional e o cimento não convencional. Justamente porque quando você coloca um material que tem a sua origem de um calcário misturado a uma água, ele vai produzir algum produto final que vai interagir com as células do organismo. É isso que nós temos que observar agora quando a gente coloca um material misturado em água destilada, que ele vai liberar íons para que se ligue na célula do dente, formando essa coesão. Então não podemos falar em biocerâmico se não falarmos de calcário e água. Tem um detalhe: quanto mais próximo é esta mistura da colocação do material no dente, maior é essa bioatividade. Então o ideal é fazermos essa manipulação entre o calcário, que é o pó de silicato de cálcio, fosfato de cálcio, nós temos o carbonato de cálcio, e interagindo com a água destilada no momento da aplicação dentária. Então essa ligação formada, ela se caracteriza por uma palavra que hoje ela exemplifica muito bem o novo material odontológico, a nova geração natural da odontologia, que é o biomimetismo. O que seria a palavra biomimetismo? Biomimetismo é a área da ciência que estuda as estruturas biológicas e suas funções. Porém, essa área que estuda essa estrutura biológica e suas funções vai se palpar aonde? Na natureza, aprendendo os recursos naturais, compreendendo os fenômenos naturais. Portanto, quando agregamos produtos naturais em nosso organismo, existe sim uma reparação de afinidade biológica. Um exemplo: se colocarmos algumas pedras numa cachoeira sem água, uma em cima da outra, nós vamos, depois de algum tempo que passe essa água por essas pedras, não vamos mais conseguir separá-las. Isto é o biomimetismo. Então, para a gente entender o que acontece quando você coloca um biocerâmico na cavidade pulpar,
seja na nível de coroa e a nível de raiz, em cimentos para obturação endodôntica, ocorre justamente esse biomimetismo, essa regeneração daquilo que está alterado. Todo material bioativo, ele exige que o meio seja um meio alcalino. Portanto, se você tem uma inflamação, se você tem uma infecção, quando colocamos um cimento biocerâmico, a primeira coisa que ocorre naquela área é a elevação do pH. Então, se você tem uma elevação do pH, você consegue reparar casos que estavam condenados. Como podemos visualizar aqui na tela, perfurações radiculares, de trincas, de furca, alterações de reabsorção, tanto na câmara pulpar, destruição coronária e inviabilizando o cimento biocerâmico de pH alcalino. Na estrutura dentária, vai ocorrer uma liberação de íons para fazer uma reparação dessa área que estava antes ácida para passar para uma área básica, uma área alcalina. Tá? Então, essa ligação iônica foi estudada durante 18 anos através do cimento PBS-HP e o cimento PBS-HD. São cimentos biocerâmicos onde as suas pesquisas tiveram origem no final dos anos 90, partindo do primeiro produto à base de cimento Portland, que era do professor Torabinejad. Começamos a fazer os estudos científicos para que ele se tornasse um cimento mais biomimético possível, isto é, sem acrescentar polímero, sem acrescentar metal. Depois de 18 anos, conseguimos essa ligação iônica através do material biológico, que é o biocerâmico PBS-Simo, com o dente. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa ligação iônica, vamos lembrar dos cubos de gelo que, estando separados, quando colocamos um pouco de água na sua superfície, depois de alguns segundos não conseguimos mais mudá-los ou desconectá-los. Isso é o que ocorre com o nosso organismo ao colocarmos cálcio e fósforo com água destilada em contato com a dentina, com o ligamento periodontal ou com o osso. Artigos tiveram que ser feitos através de estudos de mestrados, doutorados e publicados. Nós temos mais de 7, 8 artigos publicados comprovando justamente essa bioatividade do cimento. Aqui nós podemos visualizar trabalho que foi feito no mestrado e doutorado, e esse especificamente em animais, estudo experimental, comprovando a sua ação biomimética de furca em dentes de cães. Foi feita uma perfuração no assoalho, induzindo uma lesão de furca, e colocado o cimento PBS-Simo HD em contato com aquela perfuração. Depois de algum tempo, foram feitos cortes histológicos visualizando a ligação iônica, visualizando essa interação, como podemos ver aí na tela, entre cimento, osso, dentina e regeneração. Extrapolado depois para humanos, em cirurgia parendodôntica, quando podemos comprovar clinicamente esta bioatividade do cimento PBS. Através de tomografia computadorizada, mensurou-se o volume da lesão de cada paciente, tendo 2 dentes operados em cirurgia parendodôntica. E durante a retroobturação foi colocado o cimento PBS-Simo HD e comprovado essa bioatividade. Outros artigos foram publicados
mostrando essa alcalinidade em toda a área perirradicular da região. Podemos observar neste artigo de risogênese incompleta uma formação rápida de lâmina dura ao redor do cimento. Este canal foi preenchido sem gutapercha, apenas com cimento PBS HP, que mais um pouco para frente iremos falar a diferença de cada um dos dois cimentos, PBS HD e PBS Simo HP. Este caso foi obturado em sessão única, paciente com ápice aberto, lesão perirradicular, e 6 meses depois observamos o que? A lâmina dura formada. Quando falamos em lâmina dura, nós endodontistas temos o sucesso clínico, radiográfico e histológico, pois está comprovada cientificamente. Esse último artigo que foi publicado foi sobre a regeneração óssea quando colocado um implante de carga imediata em osso no fêmur de ratos, e depois de 10 minutos pudemos fazer um torque de mais de 60 newtons de carga imediata neste trabalho. Futuramente também, mais para frente, iremos apresentar este caso clínico. Esta tese foi uma tese de mestrado que foi publicada recentemente, agora em 2019. Portanto, essa ligação iônica se dá de que maneira entre o dente e o cimento PBS? Quando nós manipulamos o cimento PBS Simo, que é um pó vindo do calcário com alguns aditivos, misturado na água destilada, ocorre uma reação de hidratação, ocorre uma liberação iônica de hidróxido de cálcio. E nós já sabemos que o hidróxido de cálcio, ele há muitos anos vem nos ajudando a combater infecção, inflamação, pois ele eleva o pH da região. Ele deixa a região alcalina, favorável para a reparação. Então, o produto final da manipulação dessa reação hidráulica de cimento biocerâmico é o hidróxido de cálcio. E nós sabemos que as nossas células teciduais, elas produzem constantemente um gás carbônico. Este CO2, quando em contato com o cimento, com o hidróxido de cálcio do cimento, irá produzir uma ligação iônica e fazer com que grânulos de cálcio se fundem e se prendam, regenerando essa região. E como que ocorre essa regeneração? Quando manipulamos o cimento, ele se une através do hidróxido de cálcio a CO2 das células em uma reação hidráulica, formando ligações iônicas e grânulos de calcita. Automaticamente ele manda uma mensagem para o nosso organismo fazer o quê? Acionar as células reparadoras, fazendo uma deposição de hidroxiapatita na região, elevando o pH, alcalinizando o meio e fazendo a remineralização. É assim que nós conseguimos casos condenados, reparar trincas radiculares, paralisar evolução de cárie, agilizar o atendimento odontológico e diminuir a dor do nosso paciente através desse novo material que está começando a ser utilizado na nossa área odontológica. Espero que a gente possa voltar a nos falar, trocar essa experiência, pois vou apresentar para vocês a ação do hidróxido de cálcio com a ação dos grânulos de calcita do cimento biocerâmico PBS Simo, em casos endodônticos, quando utilizamos esse primeiro cimento que aparece na tela, que é o PBS Simo HP, da caixa azul.
podendo ser utilizado com gutapercha ou sem gutapercha na obturação do canal. E o cimento PBS Simon HD da caixa verde, que tem um leque amplo de utilizações, tanto também na endodontia, mas principalmente na odontopediatria, na dentística e na prótese como reforço coronário. Vamos falar em breve sobre cada um deles e conto com a presença de vocês para trocarmos, compartilharmos as nossas experiências. Tenham certeza que essa nova era já começou e cabe a você escrever a sua história.